Olá, meus queridos, estamos de volta. Eu vi que no cronograma de vocês, na agenda de vocês, o conteúdo previsto para essa semana seria crise de 29, mas houve um pequeno equívoco e o nosso conteúdo de hoje vai ser a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o que foi, entender como foi o que foi essa Primeira Guerra Mundial. Mas antes de entendermos o conteúdo precisamente, a gente vai entender um pouco sobre fazer uma sensibilização. 17 milhões de pessoas foram mortas nessa guerra. Então a gente vai entender que não foram só números frios e distantes. E eu trouxe uma citação para a gente problematizar. Em uma guerra não se mata milhares de pessoas, mata-se alguém que adora espaguete, outros que têm uma namorada, uma acumulação de pequenas memórias. Para complementar essa ideia, eu trouxe uma frase também que é do Capistrano de Abreu, um historiador de Ceará, que eu gosto bastante, e que ele diz que a história não é só uma questão de fato, ela exige imaginação que penetre o motivo da ação, que sinta a emoção já sentida, que viva orgulho ou humilhação já provados. Que a gente tente entender esses acontecimentos, como essa Primeira Guerra, como algo mais sensível. Não foram apenas 17 milhões de pessoas. Que a gente entenda isso como vidas, como famílias, como estruturas, sonhos interrompidos, histórias interrompidas, e que entendendo isso a gente tem um pouco mais de interesse de entender como tudo isso aconteceu e as consequências disso para o mundo, para os dias atuais. Vamos entender o contexto antecedente, o que é que acontece antes dessa guerra acontecer, que é de 1914 a 1918. O que acontece no mundo? Como é que o mundo está? Antes dessa guerra acontecer, de fato, a Belle Époque era uma das principais características, era o período da Belle Époque. Belle Époque é uma palavra francês. Já dá para entender que os padrões franceses, os padrões da Europa, o comportamento, como se vivia em Londres, como se vivia na França, eram padrões que eram estabelecidos e bem recebidos, propriamente aqui no Brasil. Então, nesse período, se vestia como os franceses se vestiam, quem tinha condições, falava a segunda língua, o francês, tinha-se o costume do café das 5 da tarde, como os londrinos. Enfim, eram padrões de comportamento que eram aceitos e se vivia socialmente a esses moldes, de acordo com esses moldes aqui no Brasil. Padrão também de estrutura das cidades, enfim. E o otimismo das grandes transformações, das grandes inovações, das tecnologias, da modernização que estava acontecendo. Então era um momento de otimismo. Se acreditava que a humanidade estava num grande desenvolvimento. Meio a isso a gente vai entender, junto também com isso, com esse contexto de Belle Époque, otimismo, inovações, a gente entende também o imperialismo. O imperialismo que é chamado também de neocolonialismo, quando as principais potências econômicas europeias disputavam por colônias na África e na Ásia. Eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho. Deixa eu só colocar a canetinha aqui. A gente tem o continente africano, e o continente africano com várias colônias que pertenciam tanto à França, aqui de vermelho, à Grã-Bretanha, de verde. Então, observamos que o interesse dessas potências europeias era ter mão de obra barata, matéria-prima, retirar matéria-prima e usar esses territórios como mercado consumidor. Então, ter colônia nesses territórios significava lucro. Então, obviamente, se significa lucro, significa também disputa. Usava-se as justificativas, essas potências, que elas estariam civilizando
esse continente, esses países no continente africano e asiático, mas na verdade o seu grande interesse era explorar suas riquezas econômicas. E a grande potência Inglaterra da época se sentiu ameaçada por outra potência que estava em ascensão, que era a Alemanha. A Alemanha ela tem uma unificação tardia, interessante que a gente destaque isso. A Alemanha, embora ela tenha essa unificação tardia, mas ela também vai querer participar desses lucros dessas colônias. E a Inglaterra, como uma potência que tem um grande número de colônias, vai se sentir aí ameaçada, incomodada pelos interesses da Alemanha. Obviamente que a posse, o que elas rivalizavam, a posse dos melhores mercados, tanto a Alemanha, a Inglaterra, a França, elas produziam industrialmente e elas queriam ter lugar para que comprasse seus produtos. Então o mercado consumidor era disputado por essas potências. As colônias, como eu expliquei, na Ásia e na África. E outra questão também que a gente vai trazer aqui, a treta entre as potências por causa das questões militares já foi explicada. E a França. A França entra nesse conflito de que forma? A França ela vai ter um conflito anterior a essa guerra, a Guerra Franco-Prussiana, em que um território que é importante vai ser perdido da França para a Alemanha, o Império Alemão, que é o território Alsácia-Lorena, um território rico em minérios, que vai ser também um dos motivos da França entrar nessa rivalidade. Então nós entendemos aqui nesse momento que a Inglaterra ela se opõe aos interesses da Alemanha e a França entra nesse cenário também se opondo aos interesses da Alemanha. Então a gente tem aí três países e dois interesses. A Inglaterra junto com a França se aproxima da França por o fato das duas nações terem interesses opostos ao interesse da Alemanha. Vamos continuar. A política de Bismarck. A política de Bismarck era uma política de formação de alianças, mas a intenção dele era fortalecer as alianças, era para que a Alemanha não ficasse isolada. Lembrando que Bismarck da Alemanha, Otto Bismarck da Alemanha, então era para não isolar e fortalecer o Império Alemão. Só que Guilherme II ele organiza essas alianças de uma forma diferente, não apenas de defesa e conservação do que já se tinha, mas dá a formação dessas alianças outro interesse. Eu vou explicar um pouquinho sobre a formação dessas alianças, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a paz armada e o nacionalismo. A paz armada é o período que antecede essa guerra, é o período em que essas nações estão se preparando para uma possível guerra, mas elas estão em paz, não tem guerra propriamente dita, mas elas estão se preparando belicamente, organizando aí o seu potencial bélico para uma possível guerra. E é o período que é chamado de paz armada. Nacionalismo. O nacionalismo foi uma ferramenta extremamente usada para convencer os homens a participar dessa guerra. O amor à pátria, o heroísmo de quem participa da guerra, e para estimular esse nacionalismo desenfreado que aconteceu, nacionalismo que a gente vai estudar na Primeira Guerra, vai estudar no período entre guerras, vai estudar na Segunda Guerra. Esse nacionalismo a gente observa foi estimulado dos cartazes, tanto na França como na Inglaterra. Eu coloquei aqui dois cartazes, um cartaz da França, que é um jovem indo para a guerra, obviamente a cara de alegria em lutar pela sua pátria, estimulando os demais a participar e também ter o mesmo entusiasmo. E aqui da mulher na Inglaterra, as mulheres britânicas dizem vai, né, os seus maridos. Então é a família apoiando, é o apoio da sociedade para que os homens fossem participar dessa guerra. Então o nacionalismo foi extremamente importante para que essas guerras pudessem acontecer e foi extremamente insuflada e estimulada pelas grandes nações. A Tríplice Aliança. De um lado nós temos o Império Alemão e do outro nós temos a Inglaterra.
Inicialmente, essa rivalidade começa entre o Império Alemão e a Inglaterra. Observamos que, na minha explicação anterior, a França ela se une à Inglaterra. Se une à Inglaterra pelo fato de terem um mesmo inimigo, que no caso era a Alemanha. Lembrando que a França queria uma revanche, né, por ter perdido um território importante. E o Império Austro-Húngaro? O Império Austro-Húngaro tinha muitos interesses também de se desenvolver economicamente, e devido à proximidade, devido às questões de costumes parecidos, de tradição parecida, de encontrar no Império Alemão uma forma de uma junção, uma aliança que pudesse trazer benefício para os seus interesses econômicos. Então o Império Austro-Húngaro se une ao Império Alemão. E por que a Itália entra nessa guerra? A Itália ela também se unifica tardiamente, então ela tem interesses também de chegar a ter espaço e poder ter colônias também, ter um desenvolvimento econômico interessante. Então, por ter condições naquele contexto parecidas com o da Alemanha, ele se une à Alemanha, os interesses da Alemanha, formando a Tríplice Aliança. E do outro lado, nós temos aqui a Rússia também para juntar e fazer a Tríplice Entente. A Rússia ela vai ter algumas divergências com o Império Alemão, por disputas, né, pelo controle da região e da Ásia. Então, por esses interesses opostos, a Rússia se aproxima da Inglaterra e da França, formando dessa forma aí as alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bom, meus queridos, a gente encerra nossa aula por aqui. Espero que tenham tirado um pouquinho das suas dúvidas, que ajudem na resolução das questões. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.